Grande abraço a todos, programa Questões de Fé. Continuamos hoje sobre a condição dos operários, a encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum. Hoje nós vamos tratar da tarefa do Estado. Falou-se da tarefa da Igreja, tarefa do Estado e a última parte, a tarefa das associações e sindicatos. Para aqueles que participarem do programa, incluindo os queridos rádio ouvintes da Rádio América, para vocês também, que vão ligar para 3469-2505, vão receber, se sorteados no sábado, hoje e sábado que vem, 2 kits com a Bíblia, com uma Bíblia edição pastoral, 3 livros sobre o Concílio Vaticano II, cortesia da livraria Paulus e também a revista Faço Parte. O Jader Teófilo, que colabora conosco, virá no 5º bloco para ler as participações e fazer o sorteio no último bloco. Você pode participar do programa pelo telefone desde já, 31-3209-0120. 31 é o código de área. 3209-0120. Pelo facebook.com/questões.de-fé, sem acento. Pelo WhatsApp, 99642-8473. 99642-8473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Na quarta-feira passada, dia 27 de julho, o Cardeal de Paris celebrou na Catedral Notre-Dame uma missa em homenagem ao padre que foi degolado na sua igreja. Esta missa foi a participação dela, além de muitas pessoas, centenas de pessoas, contou também com a presença de toda a cúpula do governo francês. Presidente, primeiro-ministro, ministro de Estado, deputados, etc, etc. Durante esta missa, o arcebispo pronunciou a homilia que eu vou ler e, naturalmente, a homilia foi baseada nas leituras escolhidas para aquela missa do profeta Jeremias, que lamenta após um evento de perseguição contra ele, e também de Mateus, quando ele fala daquela pérola que alguém achou, percebeu que estava escondida num terreno e vendeu tudo, comprou o terreno para ter aquela pérola. E o cardeal começa com a citação do profeta Jeremias como uma pergunta de angústia. O profeta se referia a Deus. Sereis para mim uma miragem, como um oásis enganador? Neste momento terrível em que vivemos, como não fazermos nosso este grito dirigido a Deus pelo profeta Jeremias quando foi alvo de ataques? Como não nos voltarmos para Deus e como não lhe pedir contas? Seria por acaso falta de fé clamar a Ele? Não, pelo contrário. É necessário continuar falando dele e de invocá-lo exatamente quando os acontecimentos parecem pôr em dúvida seu poder e seu amor. Significa continuar a afirmar a nossa fé nele, a nossa confiança no seu rosto de amor e misericórdia, com o qual ele se manifestou em seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que se embandeiram nos enfeites da religião para mascarar seu projeto mortífero, aqueles que querem nos anunciar um Deus da morte, um ídolo, Moloch, que se alegra com a morte do homem e que promete o paraíso aos que matam invocando-o. Estes não podem desejar
que a humanidade ceda à sua miragem. A esperança inscrita por Deus no coração do homem tem um nome. Ela se chama vida. A esperança tem um rosto, o rosto de Cristo, que entrega a sua vida em holocausto, a fim de que os homens tenham vida em abundância. A esperança tem um projeto, o projeto de reunir a humanidade em um só povo, não pela exterminação, mas pela convicção e pelo apelo à liberdade. É esta esperança no coração da provação que sempre vai barrar para nós o caminho do desespero, da vingança e da morte. É esta esperança que animava o ministério do padre Jacques Ramel, quando ele celebrava a Eucaristia, e durante a qual ele foi selvagemente executado. É esta esperança que sustenta os cristãos do Oriente, quando devem fugir das perseguições e quando escolhem deixar tudo, menos abandonar a própria fé. É esta esperança que habita os corações de centenas de milhares de jovens reunidos em torno do Papa Francisco em Cracóvia. É esta esperança que nos permite não sucumbir ao ódio quando somos submetidos a uma tormenta. Não se contribui com a coesão da sociedade e a vitalidade dos liames sociais, desenvolvendo um universo cruel de polêmicas e de violências verbais. Imperceptivelmente, mas de fato, esta violência virtual acaba por se transformar em ódio real e por promover a destruição como meio de transformação. O combate pelas palavras acaba quase sempre motivando a agressão como modo de relação. Uma sociedade de confiança não pode progredir, a não ser pelo diálogo, no qual as divergências se dialoguem respeitosamente. A crise que atravessamos atualmente nos confronta com o que nós entendemos ser o bem mais precioso para nós. Invocam-se frequentemente os valores como espécie de talismã pelo qual deveríamos resistir custe o que custar. Mas não apuramos realmente o conteúdo desses valores. Para muitos, inclusive, o desafio que é posto para a nossa sociedade, que se desagrega em ódio e violência, é que é um desafio alimentado pela suspeita de que esses mesmos valores são discutíveis e podem ser discutidos. Para retomar os termos do Evangelho lido hoje, qual tesouro está escondido no campo da nossa história francesa? Qual pérola de grande valor que nos foi legada? Por quais valores estamos prontos a vender tudo o que possuímos para os adquirir e os conservar? Quem sabe? Finalmente, nossos agressores não despertam a nossa atenção para identificarmos aquilo pelo qual nós somos capazes de resistir-lhes? Quando uma sociedade é desprovida de um projeto coletivo apto a mobilizar as energias comuns, motivar renúncias pessoais para o serviço de uma causa nobre, tal sociedade, quando não tem isso, se reduz a um consórcio de interesses, no qual ou nos quais cada facção faz prevalecer seus apetites e suas ambições. Avidez e medo se juntam para defender e aumentar privilégios e as garantias a qualquer preço para si mesmo.
Será necessário elencar nossos medos coletivos? Evidentemente, no curso da história da humanidade, nós nunca tivemos tanta prosperidade, tanta comodidade de vida como atualmente na França. Os mais velhos não precisam ir muito longe no passado para se lembrarem das dificuldades vividas. Hoje, tanta riqueza produzida e compartilhada, mesmo que tal partilha não seja tão igual como desejaríamos. Então, por que e de que temos medo? Guerra atômica, camada de ozônio, aquecimento global, poluição dos alimentos, o câncer, a AIDS, a incerteza sobre a aposentadoria, o conforto dos anciãos nos últimos anos de vida, a economia sujeita aos jogos financeiros, risco de desemprego, instabilidade das famílias, angústia de um bebê indesejado, ansiedade pela incapacidade de integrar os jovens, o vício e o tráfico de drogas, o crescimento das perturbações sociais, acidentes. Queremos viver protegidos, cercados por muros, enfim, protegidos e distantes de tudo e de todos. Queremos um silêncio à nossa volta. O silêncio dos pais diante dos filhos e a falha na transmissão de valores comuns na família. O silêncio das elites diante dos desvios morais e a legalização destes desvios. Silêncio dos votos nas eleições por abstenção. Silêncio no trabalho, silêncio em casa, silêncio na cidade. Sobre o que é bom falar. Os medos particulares constroem o medo coletivo e o medo patológico. Ele empurra para se esconder, para silenciar. É sobre esta inquietude latente que o horror dos atentados cegos vem a juntar suas ameaças. Onde encontraremos a força para enfrentar esses perigos se nós não pudermos nos apoiar na esperança? E para nós que cremos no Deus de Jesus Cristo, a esperança é a confiança na palavra de Deus, tal como o profeta a recebe e a transmite. Abre aspas. Eles te combaterão, mas eles não poderão nada contra ti, porque eu estou contigo para te salvar e te livrar. Eu te livrarei das mãos dos maus. Eu te resgatarei do punho dos violentos. Minha muralha é Deus, o Deus do meu amor. Amém. E a campanha Faço Parte, você já participa dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Participando, você colabora com a preservação do santuário lá na Serra da Piedade, em Caeté, Casa de Clemência e Bondade da Padroeira de Minas Gerais. Você pode ligar para 3319-6111, 3319-6111. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé.